Meu nome é Vilmar Paulo do Carmo. Euneide Guimarães do Carmo. Eu me casei com 16 anos. Fiquei grávida logo em seguida. Com 17 anos fui mãe da minha primeira filha. E eu sempre trabalhando como faxineira. Pegava os trem ali 4 horas da manhã para estar na Avenida Paulista em São Paulo, às 7 horas. Com 19 anos fiquei grávida do meu segundo filho. E com 27 anos tive a minha caçula. E ele, como toda a vida foi chefe de cozinha, nós montamos um restaurante em Cotia com 5 mesas e 4 cadeiras. Então ele cozinhava e eu era balconista, garçonete. Fechamos o restaurante porque estourou um botijão. Aí foi aonde que nós mudamos de profissão, começamos a vender peixe. Aí conseguimos comprar uma Kombi, aí a coisa começou a crescer. Resultado, tivemos 5 peixarias dentro de Itapevi. E aí foi desapropriada onde era a nossa peixaria. Aí tivemos que já fechar a primeira. E assim por diante foi até fechar todas as 5 peixarias. Aí depois tivemos material de construção. E aí foi até que aconteceu o acidente. Ele era o motorista do caminhão. E nesse dia ele estava muito cansado. E ele falou, olha, Neide, hoje você contrata um motorista. Quando desceu a serra, não conseguiu engatar mais a marcha. E aí o motorista pulou fora do caminhão. E ele não conseguiu sair. E aí o caminhão virou na serra, de ponta cabeça. E no final da serra encontrou uma carreta. Deu de frente com a carreta, a gabina entrou debaixo dessa carreta, que partiu a carreta de cima embaixo. Quando eu vi o nosso caminhão, a polícia guinchando o nosso caminhão e a outra carreta, eu gritava muito porque eu queria o meu marido. Porque eu sabia que ele não tinha sobrevivido daquele acidente, porque a gabine tinha moído, virado um pastel, e ele estava lá dentro. Ainda perguntei para a polícia, falei, e o meu marido? Ele disse assim, ele tinha ataque epilético? Eu falei, não, ele saiu daqui que nem um frango destroncado, né, com um ferro na cabeça. E ali eu comecei a gritar muito, desesperada que eu queria o meu marido. Nessa hora, tinha uns motoqueiros assaltando as pessoas que estavam no carro. E quando eu dei de frente com a arma, que eu comecei a gritar, ele mirou a arma. No que ele atirou, eu me joguei numa ribanceira. Caí lá embaixo nessa ribanceira e voltei de lá com meu pé quebrado. Quando eu consegui encontrar ele, já era 10 horas da noite. Ele já estava todo preparado para ir para a cirurgia. Nisso, meu pé já estava todo preto, né? Porque eu também tive fratura exposta. Quando foi 5h30 da manhã, o médico gritava pelo corredor, quem é Neide Guimarães? Eu falei, ai meu Deus, ele, né, faleceu. Aí o médico disse, não, a cirurgia dele foi um sucesso, esse homem tem o anjo da guarda. E ali, graças a Deus, ele teve uma recuperação muito rápida, né? Só que ali eu saí também com meu pé engessado e foi nós dois para casa. Imaginou o dia seguinte, o depósito fechado, o caminhão não deu nem para vender para o ferro velho. E da noite pro dia, assim, nós perdemos tudo. Um amigo meu, por nome de seu Laudelino, que disse, olha, Paulo, eu vou levar você e a Neidinha para recuperar, ficar uns 15 dias no meu apartamento lá na praia. Viemos só com a roupa do corpo. E a gente dormia no chão, porque não tinha colchão. Aí a gente se juntava, nós dois e as crianças, e quanto mais perto estava, era melhor por causa do frio. A Neide começou a trabalhar aqui de faxineira. E quando eu liguei pro meu genro falou para mim, não, eu vou para aí também, meu genro e minha filha. Aí nós pegamos, ele trouxe um fusquinha, eu lembro na época, um fusquinha azul, e nós se enfiava dentro daquele fusquinha 7, aqui em Bomba, para nós limpar apartamentos. Porque o pessoal vinha para alocar o apartamento, vinha de longe, eles faziam compra, deixava, e aquele resto que deixava que nós sustentava a nossa casa. Aí o Lino chegou. Falou, eu tenho um negócio bom que vai mudar a nossa vida. Se veste como uma empresária, bonita, se arruma bonitinha. Quando ela chegou no dono, era 6 horas da manhã, pro dono do posto de gasolina, que ela passava todo dia de manhã para pegar o ônibus para vir para cá. Aí ela chegou e falou, olha, agora eu sou uma empresária. Aí ela chegou e pegou um folder e mostrou para ele. Falou, ó, senhor, dá uma lida nisso aqui. Aí como a Neide não sabia fazer conta, ela chegou para minha filha pequena e falou, faz a conta aqui, vê quanto que a mãe ganhou nesse dia. Quando eu cheguei em casa,
que o meu lucro deu R$208, eu falei, nunca mais eu vou trabalhar de faxineira. Se eu levo 30 dias para ganhar 300 e eu já ganhei 208 agora, eu fiquei assim, voltei para casa e, meu Deus, próximo. Peguei aquele lucro, mandei ele e a minha filha para São Paulo. Aí ele foi para Jaboticabal, aonde que colocou a primeira linha nossa. E nisso, com 4 meses, nós conquistamos a nossa gerência. Para quem ganhava R$300 por mês e sobrevivendo com aquele dinheiro, o nosso salário de gerente foi R$4.700. Nós não sabíamos nem o que fazer com o dinheiro, né? E ali a gente começou a visualizar a grandiosidade, a mina de ouro que nós estava na mão. Aí nós começamos a compartilhar essa mina de ouro. Tanto que hoje a minha rede é faxineira, é analfabeta, é peixeira. Tem várias pessoas que são gerentes da minha organização hoje que tinham a situação pior do que a minha, que é a coisa mais terrível. Eu acredito que para uma mulher é chegar o dia de pagar o aluguel e não ter o dinheiro. Isso me marcava muito, porque a gente tirava daqueles 300, 180, e quando ia fazer as contas, não dava. Então, eu chegava sempre a pagar água e ficava sem luz. Isso me emociona muito, porque era uma vida muito sofrida. Tudo era regrado. Então, quando nós pegamos o nosso primeiro salário, que, meu Deus, o que nós fez? Dentro de 4 meses, é muito pouco tempo. Aí, passei nessa rua, lá em Tijucas, e estava uma placa, vende-se. E eu saí à procura daquele terreno, o dono daquele terreno, e perguntei para ele, tem um terreno ali que está a placa vendido? Aí ele disse assim, não, aquele terreno está à venda. Eu falei, não, está lá uma placa vendida. Eu fui no supermercado, comprei uma cartolina e pus, vendido. Esse terreno vai ser meu. Foi. Aí perguntei para ele, quanto que o senhor está pedindo nesse terreno? Ele falou, eu quero 16 mil à vista. Meus irmãos veio, fizeram a minha casa em Tijuca. Linda a casa, uma casa dos sonhos. E na época eu já estava ganhando 7, 8 mil reais. Juntei ali 3 pagamentos, paguei à vista aquele terreno. Foi aonde que eu comecei a aprender a ler, aprender a escrever, comecei a comprar livros. Dentro de Forever Living, eu sempre digo, se eu fui pobre algum dia, eu não me lembro. A minha casa hoje, eu vendi ela por 250 mil reais. Dei entrada numa cobertura no valor de 700 mil. Né? Aí esse outro apartamento aqui, que foi com a divisão de lucro do ano retrasado, ganhei 38 mil reais. Acabamos de chegar agora de Buenos Aires, foi para 98 mil reais. Já é a 4ª divisão de lucro que eu participo, então sempre com as divisões de lucro eu dou entrada nos imóveis que eu tenho. Eu tenho mais de R$1.800.000 só de imóveis. Hoje eu tenho 2 carros na garagem, eu ganho $800 da empresa para pagar o meu carro, que é um Jetta. Já conheci vários lugares, onde que nunca passou na minha cabeça, eu conheci a Disney, andar de barco no Grand Canyon, aquilo é um sonho. Eu falo que essa empresa Forever Living na minha vida foi assim, uma tábua de salvação. Quando eu falo dela, me emociona bastante, porque aonde que aqui no mercado tradicional hoje tem uma empresa que dá a oportunidade para uma ex-analfabeta? Não tem, não existe. Jamais eu estaria onde eu estou se eu estivesse trabalhando de faxineira. Hoje eu estaria ganhando R$540, que é o salário mínimo. Então, se você acreditar que você pode, você pode. Qualquer um pode. Eu sou ex-faxineira, ex-analfabeta, sei ler, escrever meu nome e fazer sua conta demais. E você que tem um canudo na mão, não pode? Deve. E quem não tem, faça que nem eu. Com atitude e determinação que você vai conseguir também.